Gravando, professor. Então, boa tarde a todas e todos. Hoje, 10 de agosto de 23, dando início aqui à nossa sexta reunião ordinária, né, da CIDF. Começar aqui pela justificativa de ausência. Se não houve nenhuma alteração, Ademir, é só a professora Daniela Zanquete, do IQ, que é a representante aí dos presidentes e presidentas, né, da CSA, da área de exatas. Mais alguma que justificou em cima da hora, Ademir? Não, professor. Até o Então, momento, no e-mail. essa é a única. Né? Uhum. Indo, então, começando aqui pela aprovação da súmula da nossa última reunião, ela está aí disponível na folha 3, né, com o documento todo aí anexo. Consulto se há alguma manifestação, alguma sugestão de alteração da súmula. Se não, eu pediria ao Ademir, não sei se... Sim, Pode ser, Ademir? professor. Pode ser, professor. Esse é você, o André, que estão controlando aí a... Aqui está eu como Então vamos lá. anfitrião. Vamos. A Valéria está com a mão levantada, sabe? Perdão, não Ah, vi. tá. Ok. Valéria, vamos lá. Desculpa, Valéria, não tinha visto. Boa tarde, pessoal. Imagina. Eu Boa só queria tarde. fazer um comentário em relação ao texto da súmula, não em relação ao conteúdo. Tem alguns errinhos ali de digitação e tem algumas palavras meio fora de contexto, principalmente nas falas dos membros. Mas era só essa a minha consideração. Tá. Você se importa em mandar depois essas observações? Você tem isso anotado ou não? Eu posso mandar, com Se não certeza. altera o Isso, conteúdo como um todo, aí a gente Não, faz a não. correção, porque isso permanece importante. isso. Agra- Pode Agradeço mandar por muito e-mail, né, professor? Para Isso, gente. lógico. Agradeço muito Perfeito. a leitura atenta, Valéria. Tá Tá ótimo. certo. Tá? Mas não altera conteúdo, né, do que foi discutido nas reuniões. Não, né? Não, não. É só Não, questão perfeito. de. É Parece que é mais digitação mesmo, é. perfeito. Transcrição, na verdade. Ok. Tá ótimo. Mais nenhuma manifestação? Então vamos votar. Ok. Nós já estamos usando aquele aplicativo do Google para fazer essas transcrições, Ademir? Sim, professor. Eu uso, até tem um, inclusive, do Chrome, que a gente faz a transcrição automática. E estou fazendo isso, estou pegando na íntegra as falas, né? Pode ser que Tá. pode ter tido algum erro de português, alguma coisa na fala, mas a gente está pegando tudo na íntegra, tira uma coisa ou outra, algum vício de palavra, algumas coisas, mas a ideia é essa, né? Ótimo. Para Não, porque o facilitar a pessoal, em geral, transcrição. reclama, diz que Aham. esses aplicativos, geralmente no português, eles são um pouco mais falhos, né? Sim, sim, Estão em processo, né? Porque no inglês é bem mais. Eu acho que deve se usar mais no mundo, né? sim, sim. Mas está em desenvolvimento aqui. Não, eles ajudam bastante, né? Ajuda, ajuda sim. Embora ele transcreva na íntegra, tem algumas palavras que ele altera, né? A gente tem que rever e vir acertando, né? Mas dá certo, ajuda, ajuda. Mas não é muito, é só quando fala aprovado, aparece reprovado. Quando Isso. fala mais recurso, aparece menos recurso, mas tudo bem, não tem nada, não. Certo. Eu vou colocar, professor, vai aparecer a enquete como itens da ordem do dia, porque eu não salvei o item da súmula em si, tá bom? É Tá só bom, tá para bom. levar em Bom, todo mundo consideração sabendo, nós estamos votando por enquanto a só a súmula. súmula, tá? Ok, Favoráveis é a súmula. isso. Contrários é contra aí. Não sei se vocês perceberam, mas o Zoom teve uma atualização recente. É diferente. Na reunião da CIDD deu a maior confusão. Nosso quórum está 26, Ademir, é isso? Isso, essa é a média, professor. Se alguém tiver algum problema, pode votar pelo chat. O Antônio Marcos informou aqui que está sem o som.
Tá com problema no som, mas Acho que está resolvido. tá resolvido. Todo mundo recebeu? Então, tá Todos bom. receberam a enquete, então ok. 26 votos, professor, favorável. Tá, o nosso quórum mínimo é quanto, Ademir? Nossa, é 17. Então tá bom. Bom, indo para a ordem do dia, e aqui devidamente organizado pela dupla dinâmica André e Ademir aqui, ó, nós temos, primeiro, enquanto serviço, voluntários, itens de 1 a 6. Tem nenhum destaque, tá? Só vou anunciando, depois perguntar se alguém quer destacar. O item 2B são designações para aprovação, são os itens de 7 a 36, aí nas folhas de 6 a 28. Né? O 2C, afastamentos com prejuízo de vencimento, itens 37 a 39. O 2D, afastamento com prejuízo de vencimentos para interesses particulares, item 40. Deixa eu continuar aqui. 2E, transferência de servidor em estágio probatório para aprovação, itens 41 a 46. Vou parar por aqui, que o próximo a gente volta de novo, que já começa regimento interno e as progressões. Então, Também, professor, desculpa, vamos lá, tem vamos lá. a pauta suplementar também. Então, algumas Não, tá. designações. Tá bom, já está incluso, né? Não, é que eu vou, depois eu vou votar o 47 até o 52, depois a gente chega na suplementar, pode ser? Para não Ok, pular e voltar, tá? tá Então, bom. nós estamos votando, por enquanto, os itens de 1 a 46. Consulto se há, antes de votar, né? Consulto se há algum destaque ou algum pedido de esclarecimento desses itens. Se não, então vai aparecer lá itens não destacados de novo, né, Ademir? Mas estamos votando, por enquanto, do item 1 até o 46. Isso, itens da ordem do dia, professor, vai aparecer, tá ok? Uhum. 24 votos favoráveis, nenhum, bom, 26, desculpa, já. Isso. 26 favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Né? Isso. Aprovados aí os itens de 1 a 46. O 2F é o regimento interno da CSA, da FENF, da Faculdade de Enfermagem. Vou apenas consultar, né, se a professora Roberta quer fazer algum comentário e também se alguém quer dizer alguma manifestação. Só destaquei porque, como é um item à parte, né? Professora Roberta, algum comentário? Não teria nenhum comentário, professor. É mesmo um ajuste somente e a gente né, regulamentar. Tá ótimo. Alguma manifestação sobre a alteração aqui do regimento da CSA da FENF? Se não, vamos votar em votação. Está aparecendo aí para vocês já. – 26 votos favoráveis, professor. Então, aprovado também a alteração do regimento interno. O nosso 2G aqui, que vão dos itens 47 a 49, são aquelas progressões que nós discutimos na última CIDF, de recursos que sobraram dentro de algumas CSAs do HC, e da COSEM,
e com autorização tanto, né, das CSAs, onde o recurso estava sobrando, quanto de quem estava recebendo, né, foram transferidos para promover as progressões dentro do grupo HC e dentro do grupo COSEM, né. O André tinha até me passado o número exato de quantas pessoas puderam progredir a partir desses recursos. Eu confesso que estou sem eles aqui. Você teria essa informação fácil aí, André? Do total da própria COSEM HC ou total geral? Pode ser, se você tiver individualizado, até melhor, que aí todos ficam a par. Que aí a gente colocou um quadro com resumo, né, da Ah, COSEM. Então, com essa transferência, são 7 servidores que estão sendo, passando pela progressão. No caso da COSEM vertical, 4 do médio, 3 do superior. No caso do HC, enfermagem, 46 são contemplados na horizontal do médio. Na vertical, tem 5 do médio sem GR, 6 superior sem GR, totalizando 11 na vertical do HC enfermagem. Aí tem o HC apoio assistencial, onde tem também mais 9 servidores que estão sendo contemplados na vertical, sendo 2 sem GR no médio e 4 sem GR no superior. Então, acho que totalizando aí, eu acho que esse mais número ou menos... 74, você tinha me passado. 74, isso. Perfeito, tá ótimo. Então é isso que nós vamos votar, tá ok? Algum esclarecimento? Estão votando os itens aí de 47 a 49 que tratam, né, das progressões nessas CSAs a partir da transferência de recursos dentro do mesmo grupo, né, HC e do grupo COSEM. Por favor, Demir. Demir? Ok, professor, 26 votos favoráveis. Ah, que não veio para mim, então, ok. Ah, não apareceu, professor? Não, tudo bem, sem problema. Uhum. São 26 votos, então, favoráveis. Aprovado. Então, tá ótimo. Vamos para o item 2H. Esses, sim, eram aquelas 3 CSAs que nós não homologamos na reunião anterior, porque faltavam os relatórios circunstanciados. Eles foram devolvidos e agora analisados devidamente. Agora, sim, tudo normalizado. E, portanto, podemos homologar as progressões dentro dessas CSAs, né? São aí os itens de 50 a 52. Pergunto se algum comentário. Eu gostaria de comentário, mas pode votar. Então, vamos votar e depois você comenta, Dito, te passo a palavra? Sim, por favor. Alguém Obrigado. quer, além de um comentário, quer algum outro esclarecimento? Se não, vamos votar e aí depois eu passo a palavra ao Adilto. Por favor, Ademir. Está aparecendo aqui para vocês. Né? Bom, até o momento, 24 favoráveis e uma abstenção. Ó, eu acho que uma pessoa só. Ok. 25 favoráveis e uma abstenção, professor. Perfeito. Aprovados os itens 50 a 52. Adilton, por favor. Obrigado, professor Fernando. Eu gostaria de falar na linha do... Eu acho que quando tem problema e o problema é identificado, é claro que a gente precisa fazer a correção. No caso do trâmite aí de progressão, a gente precisa que seja homologado na CIDIF, que seja homologado pela CAD e depois que é finalizado o processo. E quando há problema, acho que tem que sim sair de pauta. Eu só queria lamentar o motivo da saída de pauta. Eu acho que sair de pauta
por problema de parecer circunstanciado, é uma aberração, né? E ainda, quando a gente olha aí, duas, é o mesmo problema que teve no ano passado, o mesmo motivo, parecer circunstanciado. Estou falando duas porque a 68 é desmembramento da 23. E foi o mesmo problema. Então, eu acho uma judiação. E aí perde aí 2 meses, enfim, acho que não preciso entrar mais nesse detalhe. Mas, como todo ano a gente faz o GT para analisar o que aconteceu no ano e propor melhorias para o próximo ano. Eu faço parte do GT que está fazendo o estudo para apresentar para a CIDIF as melhorias para o ano de 2024. E nessa questão aí de parecer circunstanciado, o GT tem se debruçado no sentido de elaborar um modelo de parecer tanto para horizontal quanto para vertical, para que a gente não tenha mais problema com parecer circunstanciado, que de circunstanciado não tenha nada, né? Eu acho que até o termo circunstanciado se usa de maneira equivocada e a gente já falou bastante disso no passado. Mas a gente está trabalhando nessa linha de construir um modelo para que não tenha mais problema com o tal do parecer circunstanciado, e aí a gente vai ter bastante ganho na questão da transparência. Eu não estou falando que o processo não é transparente, mas nesse ponto aqui, de como é que a comissão de avaliação chega na nota e qual é a nota que a pessoa conseguiu, pontuou X de uma quantidade Y, eu acho que esse ponto é bastante, gera bastante conflito. Então, esse problema aqui a gente caminha para resolver na próxima rodada. Obviamente que a CIDIF vai apreciar isso e vai aprovar, sugerir melhorias, enfim, isso será a pauta da CIDIF no futuro breve, aliás. E outro ponto que a gente tem trabalhado bastante lá, que conversa com o motivo aqui desses 3 itens que não foram homologados na primeira reunião da CIDIF, é a questão do fluxo de recurso, né? Deixar mais claro para a comunidade quais são os motivos e qual é o fluxo para a gente tratar da interposição de recursos. Então, são 2 exemplos que conversam com os 3 itens aí e que a gente tem trabalhado no sentido, como tem feito todo ano, apresentado bastante melhoria no processo de progressão. Era isso, só obrigado. Obrigado, Adilton. A Mônica, desculpa. Professora Mônica. Tudo bom, certo. Eu não ia falar aqui, eu ia falar no final, mas já que o Adilto pediu para comentar esse caso, eu só queria enfatizar novamente a necessidade de a gente olhar os critérios, a gente não, né, a comissão, olhar os critérios de avaliação na próxima progressão, porque essa fatídica CSA 68, eu descobri mais uma vítima, além do Adilto, que é uma das funcionárias mais qualificadas que eu conheço na Unicamp, nível superior, há 13 anos aqui, nunca recebeu uma progressão. Tá? E justamente porque interpretou a leitura do critério de avaliação com o que seria a leitura normal e o critério foi aplicado de uma forma que eu considero enviesada. Então, eu acho que a gente não pode se abster e no próximo ano, se isso acontecer, eu vou segurar, eu vou votar para segurar o recurso, porque o indicativo que a gente está dando para bons funcionários, para funcionários qualificados, que carregam muitas vezes setores nas costas, é que a gente não está olhando para eles. Tá? Então, eu gostaria de enfatizar novamente que os critérios de avaliação têm que ser revistos. E se vocês quiserem saber, eu estou falando da Mariana Pereira da DERE, que é uma pessoa que eu já tentei trazer para o Instituto de Física várias vezes e que eu considero realmente uma funcionária muito qualificada. Eu a encontrei por acaso e ela estava arrasada com o resultado da progressão, porque ela teria sido promovida se não fosse aquela regra de nota 2,5 para quem coloca M2 ou coisa do gênero, que a gente já discutiu aqui na última reunião, tá? Então, eu só queria enfatizar isso, pedir à comissão que olhe com atento, porque às vezes até a interpretação do texto dá essa ambiguidade de interpretação, então o funcionário não faz um recurso no tempo devido, que o Adilton falou, né? Vamos fazer um fluxo aqui, eu acho ótima a ideia,
Mas às vezes a pessoa não faz o recurso no tempo devido porque ela interpretou de uma forma e há uma ambiguidade no texto. Então, a gente já está chegando, acho que convergindo no processo o suficiente para ter que se preocupar com esses detalhes, tá? Só queria enfatizar isso porque realmente me entristece muito ver esse tipo de situação, de pessoas que realmente estão dando sangue para a universidade. Tá bom? Obrigado, Mônica. E fiquei feliz em saber que você vai estar aqui o ano que vem participando com a gente na CIDF. Isso é muito bom. E colaborando, se possível, dentro do comitê. Isso é ótimo. Roberta. Obrigada, professor Fernando. Na realidade, eu gostaria de um esclarecimento. Eu não sei se eu estou colocando no momento correto, mas eu estou com uma demanda do professor Rodolfo, como representante da área da saúde, e é a respeito de progressões, mas é a respeito daquela suplementação, daquele aproveitamento quando tem um saldo das progressões. Então, eu não sei porque não vi na pauta, e eu estou com uma demanda que ele me pediu para colocar como representante da área da saúde, referente às progressões ali da farmácia. Então, se o senhor puder me direcionar, professor, não sei se agora, não sei se depois, né, que eu devo colocar a solicitação que era a esse respeito. Tá bom? Professora, a senhora está se referindo a uma possível suplementação, nós vamos tratar ainda na Isso, reunião, tá? Não vai ser agora, mas tá. um homem ali que já pediu a palavra, vai falar em algum momento, não agora. Tiago, mas será tratado, tá, professora Roberta? Tá bom, então eu aguardo, professor. Obrigado, professor Fernando. Não, a gente vai tratar isso no final, professora Roberta. Não, eu levantei a mão só Tá, para fazer duas pontuações, mais ou menos no sentido do que a Mônica estava falando. Tanto dos critérios, eu acho que uma coisa que talvez seja um assunto para a CIDF ver e pensar se é a forma mais correta da gente continuar fazendo. A gente, nos últimos 2 anos, correu o progresso, o sistema de progressão para fazer tudo no primeiro semestre. E a gente viu ali, principalmente esse ano, estando dentro do comitê, que teve algumas etapas que acabaram ficando meio encavaladas até, assim, isso talvez seja tratado depois sobre o comitê, de mais espaço. Então, talvez seja melhor fazer um calendário até mais alongado, mesmo que isso venha a perder 1, 2 meses de pagamento, mas para a gente fazer um processo mais tranquilo. Até onde essa parte dos critérios da 68, a falta dos pareceres, talvez, se esse parecer circunstanciado, em vez de só para a pessoa vir aberto para alguém de um comitê, alguma coisa para ver se é um parecer, se está de acordo ou não, a gente conseguiria pegar esses problemas que viu aqui no final, lá atrás, e pudesse dar um outro andamento. Então, era só pontuar isso para uma sugestão para a gente voltar a tratar disso no momento de pensar 2024. Ótima sugestão, a gente homologa lá para novembro, dezembro, e aí a gente economiza 6 meses, é isso, Tiago? Brincadeira, não foi isso que o Tiago propôs, não, estou só brincando aqui. Acho que o Thiago vai ter que tomar cuidado para não ter um corredor polonês ali esperando por ele na saída. Isso aqui é tudo combinado antes, eu e ele aqui, ó. Bom, se não há mais nenhuma questão aqui, vamos para a ordem do dia nós já votamos, né? Da ordem do dia suplementar, que é o item 1 e 2. Consulto se há algum esclarecimento. Ademir, se você quiser também comentar alguma coisa do item que entrou na pauta, que não tem destaque, né? São designação. Né? Isso, professor. Esses 2 itens, na verdade, entraram como suplementar porque já haviam enviado para a gente, mas como foi por e-mail, e o e-mail às vezes, né, acaba se perdendo, e a gente, para não prejudicar o servidor, a gente colocou, a Veridiana analisou a certificação, tudo certinho, e a gente fez a suplementar, ok? Muito bem. Ótimo, Ademir, obrigado, Veri, por terem caminhado aí a solução. Então, os itens 1 e 2, se não há nenhuma manifestação, vou pedir também para o Ademir já colocar em votação na pauta suplementar, tá, gente? Que vocês receberam.
Professor, acho que podemos encerrar aqui. São 27 votos dessa vez Então, favoráveis. ótimo. Ok? Bom, assim a gente encerra a ordem do dia. No expediente, começando com a informação aqui, né? Isso, Ademir, da alteração na CSA 52 do HC, a indicação Isso, da professor. senhora Carolina Ribeiro Vale como membro em Isso. substituição ao William Cirilo. É só essa modificação Só, que chegou? só, professor. Só isso para a ciência, somente. Então já está devidamente informado. A palavra está em aberto. Estamos no expediente. Bruno, Adilton e depois Márcio Torsoni. Eu queria começar agradecendo o pessoal do comitê, principalmente o professor Rodrigo Lana, né, que acho que passando essas aprovações, o trabalho do comitê se encerra. Agradecer a dedicação de todos, mas falar que o trabalho do professor Lana, assim como da professora Mônica no ano passado, fenomenal, ajudou muito os servidores PAEP e o processo para correr tranquilo. E aproveitando sobre o assunto, né, queria saber também sobre esse chorinho da progressão, como vai ser feito, que a gente esperava que tivesse na pauta de hoje. É isso. Ok, já informaremos. Bruno, Adilton. Vocês vão chutar a minha cara, mas eu vou falar. O Consuacad e a Cidif já saiu do modo remoto ou do modo híbrido. Híbrido está 100% presencial. Queria perguntar se a gente vai continuar com a Cidif remota. E se a gente continuar com a Cidif remota, eu vou fazer uma sugestão. Quando a gente for votar, que o enunciado do voto fosse de acordo com o que a gente está votando. Eu não acho que é adequado a gente votar do jeito que a gente está votando, né? Eu tenho um tempão enorme de consulta de CEP, enfim, eu acho extremamente inadequado a gente votar com o título da forma como a gente tem votado. Então, essas duas coisas. E eu sou 100% modo presencial, porque eu fui presencial durante a pandemia, eu não aprendi nada do benefício que teve a pandemia. Usar essas ferramentas aí, eu não sei fazer absolutamente nada, não aprendi nada, porque eu não precisei. E toda vez que eu entro, e ainda às vezes eu apanho para entrar, né? Eu não sei fazer nada, mas enfim, o benefício da pandemia não sobrou nada para mim. A outra coisa é a questão da suplementação. Eu também achei que estaria na pauta. Eu queria também saber informações sobre. Bom, Obrigado. suplementação a gente fala já. Adilton, bom, com relação primeiro aí às votações, você tem razão. Eu só queria justificar que houve essa atualização do Zoom. Nós tivemos esse problema, inclusive, na CIDD. Estamos aqui também, todos nós dominando essa nova tecnologia para poder entrar rapidamente e fazer essa mudança quando os itens são destacados. Tá? Prometemos para a próxima reunião da CIDF que já vai aparecer devidamente o título. Eu tentei, dentro do possível, aqui deixar muito o esclarecimento do que a gente estava votando, item a item, inclusive ao invés de botar tudo em blocos, você viu que eu fiz subblocos para ficar muito claro, para, de alguma maneira, instruir melhor aqui o plenário. Tá? Mas você tem toda a razão, Na sua aceitamos, função foi tá? adequada. E com isso traremos aí a leitura. E com relação a não dominar a tecnologia, você não é o único, viu? Fica tranquilo, que muitos de nós, depois de 2 anos, continuamos apanhando. Torsoni. Boa tarde, colegas, novamente. A internet aqui está super instável. Eu preciso reclamar com a direção da faculdade aqui. Então, Esse diretor é meio bravo aí, viu? então é o seguinte, como o pessoal já chorou sobre o suplemento, eu não vou falar, tá? Eu estou na mesma linha deles aí. Mas a outra é uma dúvida que me surgiu agora, porque me fez lembrar um comentário que teve aqui na direção semana passada. Eu não sei se vocês podem me ajudar com isso. Na pauta, tinha transferência de servidores em estágio probatório, né, que foi aprovada. Chegou para gente que servidor que já fez uma transferência durante o estágio probatório, ele não pode fazer uma segunda transferência. Isso é uma regra nossa ou não?
Ok, Torsoni, eu vou pedir ajuda aqui à DGRH. Quem é que poderia, Everaldo, por favor, fazer esse esclarecimento? Boa tarde, professor Márcio. Na verdade, durante o estágio probatório, né, não é permitido fazer transferência, mas o que acontece? Em casos excepcionais, quando é avaliada a excepcionalidade, quando já existe um período de 2 avaliações do estágio probatório, então a DGRH toma todo um cuidado, né, para analisar essas excepcionalidades. Sempre durante o estágio probatório também nós preferimos, até por uma questão legal, fazer a transferência dentro da própria unidade. Então, não é que é proibido fazer, mas como já foi feita uma transferência, a gente pede 2 avaliações, não dá tempo de fazer outras 2 avaliações. Não é que entendeu? Então, é nesse sentido, de dar tempo de fazer as avaliações. Mas se tiver algum caso muito específico, se o senhor quiser submeter, a gente pode analisar para avaliar a possibilidade dessa transferência. Mas a gente sempre vai seguir esse procedimento das 2 avaliações. Somente num caso muito excepcional que foi analisado, uma questão de transferência de cidade, que a pessoa está de uma unidade aqui em Campinas para uma unidade de Limeira, que são aceitos essas excepcionalidades. Tá? Mas, se não, a gente vai pedir as 2 avaliações do estágio probatório. Tá, então é exatamente nesse sentido, meu brother. Eu agradeço porque é, é mais fácil acertar a transferência entre unidades aí em Campinas. E aqui, às vezes a gente tem algum servidor que mora em Campinas, mas está trabalhando, ou mora aqui e está trabalhando em Campinas, né? E ele quer ficar numa situação mais confortável, né? Então é muito difícil a gente conseguir esse tipo de transferência. Aí quando tem, às vezes acontece essa situação, né? Então, nesse sentido que eu queria pedir um pouco de atenção quando surge essa possibilidade conosco, entendeu? Para receber. É muito difícil a gente conseguir um servidor que faça o caminho de lá para cá, tá? Porque mora aqui em Limeira, por exemplo, entendeu? Então, obrigado, agradeço. A gente tem uma área aqui, tá, professor, apropriada para fazer, acho que o senhor já sabe, né? Mas de qualquer forma, o pessoal nosso tá com toda a atenção para os casos de Limeira, especialmente, Tá. né? Limeira e Piracicaba. Tá, chefe. Obrigado. Obrigado, Torsoni. Obrigado, Everaldo, pelo esclarecimento. Seguimos no expediente. Mais alguma questão? Bom, eu vou começar primeiro também a mesma linha que fez o Bruno, quer dizer, um agradecimento aí. Hoje nós vamos realmente finalizando, caminhando cada vez mais para a finalização. Lógico que nós temos que aprovar isso também ali na CAD, né? O que hoje foi aprovado aqui na CIDIF, mas estamos, né, com um processo bastante avançado, e eu diria que um processo que, dentre todas as dificuldades e complexidades que nós tratamos bastante nas reuniões anteriores, né, eu acho que ele chegou a bom termo, né? Bom termo sobre todos os aspectos, pelo avanço institucional, destacado aí. Temos que continuar melhorando, aperfeiçoando, como e algumas sugestões que foram apresentadas aqui, inclusive com o compromisso de ajudar na elaboração. Eu acho que é fundamental, mas também a progressão acho que foi importante do ponto de vista do número de pessoas contempladas, dado que nós aprovamos hoje aqui, se devidamente aprovado na CAD, né, nós vamos chegar no número, e aí eu peço até a ajuda da Andréia e do Ademir, mas o número que eu tinha é de 1.926 pessoas contempladas, isso distribuído 89 no fundamental, no médio 1.069 e no superior 768. Na horizontal foram 1.226 e vertical 700. Repito, reforço, desde que agora aprovado, né, também no âmbito da CAD. São números bastante expressivos, né, envolvendo inclusive um volume de recursos também expressivo, importante. Eu até tive pouco aqui como no papel aqui de PRDU, eu fiz um exercício que eu não sei se todo mundo observou isso dentro da CAD, da CEP. Eu queria apenas dar um registro importante. E vamos tomar como referência uma progressão que tem ocorrido no nível médio, no início, logo ali no início, do 1A para 1C, que é possível ali pular 2 casas, né? Ali, a variação em termos salarial é da ordem de R$ 456. Eu estou arredondando, tá? Lógico que tem a casa ali dos centavos. Se a gente
Se a gente projeta 456 para um ano com 13 meses, né, sem capitalizar, isso significa 5.928 a mais de recurso num período de 13 meses, período de um ano, né? Se a gente joga isso, né, para 5 anos, isso representa 29.640. É o ganho que se tem a partir desse acréscimo de 456. Eu acho que é importante isso, quando a gente faz olhando mais para o longo prazo. Lembrando que o que nós estamos falando aqui é devidamente incorporado. Isso aqui não é esporádico. São recursos que fazem parte aí da evolução na carreira. Se nós considerássemos para esse mesmo servidor, PAEP médio, um A para um C, que ganhou esse 456 de variação salarial, em 10 anos, isso representa um valor de 59.280. Se a gente quiser pensar isso em termos de 20 anos, isso representa 118.560, não capitalizados. Se a gente capitalizar isso, estou colocando poupança mês a mês, esse valor de um ano saltaria para 6.137, esse valor de 5 anos para 34.712, 10 anos 81.534 e 20 anos 331 mil. Ou seja, a gente entende que há progressão com todas as dificuldades que nós temos no processo de avaliação. É uma forma, sim, de reconhecimento e de valorização profissional. E a mais adequada que a gente tem para reconhecer. Porque aqui isso envolve uma avaliação, envolve mérito. Não estou negando as dificuldades que é avaliar, não estou negando a dificuldade que é criar os critérios de avaliação. Isso sempre ocorre, ainda mais quando a gente trata de um universo onde nós temos 6.500 servidores, esses aptos aqui 3.000 e poucos, dos quais 2/3 participam. Nós tivemos que analisar mais de 2.500 processos aqui dentro, sendo contemplados aí esse número bastante significativo que se aproximam de 2.000. Continuamos achando que esse processo vai evoluir. Já fizemos uma primeira rodada no ano passado, repetimos uma rodada agora, faremos uma terceira rodada no ano que vem. Não é o ideal, mas é talvez a melhor forma que ainda a gente tem de valorização, que pode e abre espaço para a gente ir para formas até mais, eu diria, que contemple, mais abrangentes para contemplar um processo de avaliação. Mas sem os instrumentos que foram construídos, seja os indicadores, seja o próprio processo informatizado, dificilmente nós poderíamos dar um salto qualitativo lá na frente para uma avaliação de desempenho. Então, eu reputo a esse processo anterior e esse um ganho importante aqui para a nossa categoria. E queria mostrar como esses valores, que às vezes a gente pensa só naquele valor mensal, quando capitalizados, somados, eles representam muito mais do que algumas bonificações que a gente observa aí que foram concedidas por outras universidades. Achamos que esse é o método principal. Com relação aos volumes envolvidos, vamos lembrar, o Tiago agora vai me corrigir aqui, mas nós colocamos nesse processo algo em torno de 35 milhões. Para que a gente tenha uma ideia, o nosso orçamento, da primeira revisão, no final de agosto agora, o Tiago vai soltar a segunda revisão orçamentária, com base no comportamento aí dos 7 primeiros meses de arrecadação, revisando, nós temos uma arrecadação prevista algo em torno de 3,2 a 3,3 bilhões. O que significa, até um pouco menos, se a gente trabalhar com 144 bilhões, Tiago? Mas bem, tem 3,1 a 3,3, o que significa que nós, nesse processo anualizado, nós estamos colocando mais de 1% dos recursos da universidade, do nosso recurso do Tesouro, o que é um dado substantivo. Só para que vocês tenham uma ideia, também isso aqui é importante, nós tivemos, se a gente tomar 2022 como referência,
e 2023, hoje, de janeiro a julho, nós tivemos um salto, o comprometimento hoje de folha na universidade em relação aos recursos do Tesouro, nosso recurso orçamentário, ele hoje está na ordem de 89%. O que houve um salto de 17 pontos percentuais, isso estava em 72 e veio para 89. Esses 17 pontos percentuais, que é um número que a gente vem o tempo inteiro monitorando, ele tem a ver com vários fatores. Um fator importante, obviamente, tem a ver com a progressão que nós realizamos, tanto aqui na carreira PAEP, na carreira docente, na carreira pesquisador. Isso tem a ver também com o reajuste de 10,51% que foi apresentado esse ano, que repôs integralmente a inflação do período e ainda recuperamos aquele valor de 2018, 2019. Perfeito, Tiago? No 10,51. Isso tem a ver com a reposição ainda limitada que a gente faz das nossas aposentadorias, tanto aqui na estrutura, no quadro PAEP, quanto nos demais quadros da universidade. Lembrando que uma parcela significativa desse quadro é estatutário. Estatutário significa que quando essas pessoas aposentam, elas continuam na folha de pagamento da universidade. Então, quando a gente repõe, a gente está trazendo mais recursos para dentro da folha. Quando as pessoas que estão no regime CLTista, isso sai da folha da universidade, quando se aposenta. Os demais, não. No nosso caso aqui, PAEP, nós temos hoje uma distribuição mais ou menos meio a meio. Nas demais carreiras, ela é integralmente estatutária. Então, a contratação também, ainda que uma reposição parcial e insuficiente por enquanto, mas depois a Cidinha pode até comentar um pouco sobre os avanços que nós estamos tendo, o Everaldo aí também, do processo aí da homologação do concurso de nível médio, do concurso que nós já vamos fazer de nível superior para repormos mais e com maior rapidez algumas dessas perdas significativas nos quadros. Então, vamos lá. Progressão. Reajuste salarial. Lembrando que o reajuste desse ano e do ano anterior representou a inflação integral de 5 anos. Mais reposição de contratações. Mas, não vamos esquecer, o vale-refeição. O vale-refeição representa um pouco mais do que 2 pontos percentuais por ano do nosso recurso orçamentário. São essas ações todas que a gente entende necessárias, importantes, que explicam o fato da gente ter saltado de um comprometimento de folha de 72% para 89%. Ações importantes que valorizam os profissionais dessa universidade. Tudo feito com muita responsabilidade, olhando para 2 dimensões importantes, a nossa responsabilidade aqui social, entendendo a necessidade o tempo inteiro de valorizar uma universidade é feito de pessoas, somos nós que fazemos a qualidade dessa universidade, a Unicamp é o que é por conta das pessoas que estão aqui dentro, e ao mesmo tempo também com uma responsabilidade fiscal, a qual a gente tem um parcial controle. Podemos controlar o que a gente gasta, não podemos controlar o que a gente recebe. As receitas são fatores que nós não temos esse controle, portanto, temos que adequar o tempo inteiro as nossas despesas com relação a essas receitas. Tá? Mas eu acho que essa explicação era importante para a gente entender onde se insere esse processo de progressão, onde se insere esse processo mais amplo e abrangente de progressão, de valorização profissional, tá? Que se reflete diretamente nesses números, nesses indicadores econômicos e financeiros. Tá? Pois necessário, eu vou voltar aqui com o Tiago para a gente falar da suplementação, tá? Mas antes tem 2 inscrições aqui e a gente volta a discutir. Edson e depois Cidinha. Professor, eu mantenho a minha inscrição, mas eu queria passar para a Cidinha primeiro, porque ela provavelmente vai falar de um assunto que está aí nesse momento, e depois eu falo. Perfeito. Cidinha, por favor. Boa tarde a todos. Não sei se eu vou falar do assunto que o Edson
se referiu, mas na verdade, eu quero falar da progressão, deixar registrado aqui um agradecimento à equipe da DGRH, que trabalha fortemente no processo, né, desde o início de tudo. São várias pessoas, vários profissionais daqui que atuam, uns direto, outros indiretamente. A equipe da carreira, que é gerenciada pela Giovana, pela Crisfim, e o pessoal da nossa informática, que vem trazendo essas soluções aí importantes para a melhoria do processo. Além dessas equipes, sempre tem outras pessoas internas aqui trabalhando em tudo isso, né? Inclusive o pessoal do pagamento, que depois faz a folha aí com o aumento das progressões. Então, deixar registrado essa dedicação, né, que o pessoal tem trabalhado com bastante entusiasmo e vontade de contribuir efetivamente para a melhoria desses processos aí. E também, falando um pouco aí de algo que você acabou de comentar, professor, foi homologado, né, recentemente o concurso de técnico em administração, e nós estamos fazendo o planejamento das admissões, não só de técnico, mas outras funções também foram homologadas, informática, né? A gente está tanto aguardando aí os profissionais de informática, e nesse momento nós estamos fazendo toda a preparação da admissão, que será um volume enorme, agora nos próximos meses. O DGRH terá um volume de trabalho considerável com essas admissões, né? Então, deixar registrado um pouco isso. E aí, Edson, a gente não combinou, então não sei o que você quer que você imaginou que eu fosse falar. Os pontos seriam esse, e obviamente, né? A equipe da DGRH está inserida no GT, coordenado pelo professor Lana, e esse trabalho todo aí só nos ajuda e nos engrandece aí com a melhoria do processo aí de progressão e outras questões mais. Era isso por hora. Obrigado, Cidinha. Bom, como você já antecipou aí, começou pelos agradecimentos, certo? Eu te passo já, tá? Tá bom. Queria também reforçar esse agradecimento a toda a equipe aí da DGRH, que participou desse processo, envolve realmente muita gente, Giovana, Cris, Cidinha, Everaldo e toda a equipe. A área de TI foi fundamental, a área de TI foi de uma competência impressionante, de realmente entregar esse processo todo informatizado para a universidade. Isso é um ganho realmente fantástico, mas também estendo esse agradecimento a todas as CSAs e os membros, a todos os RHs, né, de órgãos e unidades, né, as comissões de avaliação tão criticadas, mas que são fundamentais para esse processo, as instâncias equivalentes e congregações, que muitas vezes se reuniram até fazendo reuniões extraordinárias para poder cumprir dentro do cronograma proposto aqui pela CIDIF e pela DGRH os prazos, né, ao comitê, que teve um trabalho importantíssimo, tanto esse quanto o anterior, de ir fazendo esse aprimoramento importante, dando mais e mais transparência e segurança, inclusive jurídica, para esse processo, né? Assim como queria agradecer também aqui a equipe da PRDU, Ademir em particular, Andréia e toda a equipe que esteve envolvida. Sem colocar aí o nosso companheiro Tiago ali, que além de estar no comitê, foi fundamental na organização e toda a estruturação financeira do processo, tá? Edson, depois a gente volta aqui na mais esclarecimento, depois tem o Evandro. Edson, por favor. Boa tarde, obrigado, professor. Pô, Cidinha, como que a gente não combinou? Que isso? Não, é o seguinte, eu fico muito feliz, eu acompanho há muito tempo esses movimentos institucionais, de carreira, implantação, reimplantação, e eu vejo que a universidade está vivendo um momento muito específico, feliz, com bastante resultados. Se de um lado não tem 100%, acho que talvez nunca teremos, né? Mas há grandes avanços e eu queria, então, reiterar aí o que já foi falado, de parabenizar, cumprimentar todos os colegas envolvidos aí nesses processos todos processos tão complexos, tudo mais, né? Mas eu queria, então, relacionar isso com o sentido que o Sartre já falou, de valorização, de reconhecimento. E eu queria dizer que tem uma produção profissional do nosso segmento de PAEP. E nós vamos ter uma oportunidade, ainda neste ano, 29 e 30 de novembro, nós vamos ter o segundo Compoesp, que vai acontecer em Piracicaba, um evento mais enxuto, de retomada, porque
O primeiro Compoesp foi em 2011, e aí vai ser um momento da Unicamp, da USP, da Unesp também, mas a Unicamp tem mais tradição desse tipo de evento por conta do Sintec. O ano que vem teremos o 9º Sintec, de mostrar um pouco essa produção profissional que viabiliza, né, a universidade, que garante que a universidade ajuda, contribui para que a universidade esteja sempre bem posicionada nos rankings, tudo mais. Então, se de um lado há esse reconhecimento, essa valorização, que a universidade possa continuar vivendo esse tipo de possibilidade, né, e registrar os avanços. E queria, então, esse registro de validar todo esse esforço, mas também apontar que a gente tem que mostrar para a sociedade também a justiça que há nisso, né, ao reconhecimento, à valorização. E agora, a título de informação, eu sei que está acontecendo vários movimentos aí, e aí tem realmente combinações com a Cidinha, porque tem coisas que a Educorp tem que ter parceria com a DGRH, com outros órgãos, e eu sei que tem a avaliação de desempenho, tem o PDI, tem uma série de outras inovações que virão, e nesse sentido, a Educorp tem se antecipado um pouco, tem revisado um pouco o seu processo de captação das demandas formativas. Nós precisamos envolver, e isso está sendo feito com bastante intensidade, envolver todos os órgãos, todas as unidades de ensino e pesquisa, para a gente começar a compreender e atender de maneira mais sintonizada as demandas de formação. E, com esse propósito, nós fizemos recentemente uma reunião com todos os CTUs, mais o equivalente à CTU do HC e do CAISM, para a gente começar uma rodada, né, de ouvidoria mesmo, de ouvir como que as atuais formações que a Educorp proporciona estão impactando no dia a dia das unidades, dos órgãos da universidade, e também ouvir o que falta, né? E aí apareceu, Cidinha, muito fortemente essa preocupação com o futuro PDI. Então, eu estou me colocando aqui como Educorp neste momento para a gente intensificar a parceria, né? E validando um pouco esse esforço institucional que o Sartre e você falaram tão bem, né? Esses resultados todos, para a gente poder consolidar a Unicamp como um ambiente interno que propicia ânimo, motivação, incentivo, com a valorização e reconhecimento, mas também mostrar um pouco daquilo que a gente faz e também, fechando, sábado eu estive lá no HC e estava tendo um curso lá de BLS e ACLS, são dispositivos de proteção e de salvação de vidas, e me encantou muito ver colegas nossos, no pleno sábado, estava um sábado lindo, um puta sol, até brinquei lá, né? E as pessoas lá numa sala do HC buscando uma capacitação maior. Então, tudo isso se concilia, né, com esse momento que a universidade vive. Parabéns a todos que estão envolvidos e a toda a comunidade. Obrigado, Edson. Cidinha, você está com a mão levantada ainda? Você vai usar ou só esqueceu? Você está sem som, Cidinha. Bom, eu esqueci de abaixar a mão, mas já foi providencial, porque já que o Edson está, né, falando do Compoesp, eu preciso falar do Prêmio PAEP, viu, pessoal? Não esqueça que as inscrições estão abertas de 14/8 a 3/9. Então, é um momento, né, das pessoas se inscreverem para mostrar seus trabalhos e buscar uma premiação aí por todo o trabalho realizado nesse período. Então, está na página do DGRH, todas as orientações, a gente faz interface com os RHs, então procurem divulgar bastante para as pessoas aí, incentivando as pessoas a se inscrever no Prêmio PAEP. Só reforça a data aí de inscrição, Cidinha. 14/8 a 3/9. 14 de agosto a 3 de setembro. Perfeito. Tá bom? Vou abaixar aqui. Tá, obrigado, Cidinha. Evandro. Boa tarde, professor Sartre, todos os membros da Câmara. Eu não tinha muito o que dizer hoje, eu acho que eu estava bem contemplado, mas eu gostaria de fazer um comentário.
eu prefiro focar sempre nos problemas a serem resolvidos, né? Eu sei que ficou algumas pendências e a gente precisa estar resolvendo. Mas seria muito injusto da minha parte, depois de ouvir essa fala do professor Sartre, eu não ter que comentar sobre isso. Realmente, há algo que se consertar, mas não é o impacto positivo é gigantesco. Não vou repetir tudo que o professor falou, porque ele foi brilhante na colocação, e não preciso acrescentar, mas o vale refeição, vale alimentação, e tem um valor adequado, é um valor maravilhoso. E a progressão atingiu muita gente. Tem muita gente por trás que a gente precisa repensar, mas foi um sucesso. Eu acho que a fala do professor contempla bem o que foi. E eu queria comentar isso para deixar isso bem claro, tá? A gente às vezes critica os modos de fazer, mas a gente às vezes precisa elogiar também quando foi bem feito, e é o caso, tá? Queria parabenizar todos, a gestão por estar com esse pensamento, que eu sei que isso precisa vir uma máxima de valorização do funcionário. Então eu vou aproveitar essa reunião hoje, que está mais tranquila, e agradecer aí a todos. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, Evandro. Bom, vamos à questão de suplementação. Passa essa bola para o Thiago, porque a bola dividida é com ele. Vamos lá, Thiago. Quiser, pode seguir em frente, Fernando. Viu, tem um 13º ainda. Não, até falando um pouco aqui, eu não vou nem falar muito do que a gente pensou. Quando a gente liberou os recursos para a progressão, a gente estava com uma preocupação, até o professor Fernando já falou, até passou nesse assunto indiretamente, da queda da arrecadação, do quanto que a gente hoje, esse processo está num momento totalmente diferente do ano passado. Então, o ano passado a gente estava num período de crescimento, então a gente sabia que existia a possibilidade de dar aquele mais R$500, e isso não ia acabar impactando no futuro. E quando a gente lançou esse ano, diferente disso, como virou, né? A gente, em vez de crescimento, a gente está com perda de arrecadação no mês a mês, a gente ficou até um pouco preocupado se conseguiria manter, qual que a gente conseguiria fazer. Mas até pensando um pouco que nos últimos 2 anos tiveram esse processo, teve essa complementação, a gente acabou decidindo aqui até fazer um esforço, e a gente vai manter os mesmos padrões do ano passado. Então, a gente vai dar mais R$500, até pensando um pouco em reajuste. Se tiver alguém que passou um pouquinho, a gente até entende ali os 10%, que possa chegar em R$550. A complementação é exatamente o que a gente fez ano passado, assim, nada muito diferente do que fez o ano passado. Até respondendo até um pouco que muitas pessoas acharam que ia estar nessa pauta, eu acho que a gente pensou em 2 pontos. Um, que a gente estava ainda em análise desse ponto, e como a gente ainda não tinha anunciado os valores, a gente achou que podia até, como a gente sempre fala aqui, tentar fazer tudo com transparência, a gente fazer algo antes de realmente anunciar o valor. Então, a gente preferiu vir nessa CIDF, a gente anuncia, e assim, eu acredito, eu sei que algumas unidades, várias, umas 10, 15 unidades, não encaminharam pedido nenhum de suplementação, então a gente não sabe até que ponto isso foi porque não sabia qual era o valor, ou porque contemplou todo mundo, a próxima pessoa entendia que era uma pessoa que ia custar muito, já desistiu. Então a gente ficou até com um pouco de receio de trazer nessa pauta e a gente acabar deixando alguém que podia ser complementado nesse valor que não mandou. Assim. Eu entendo até que provavelmente já devam estar todas aqui, mas a gente preferiu ter um pouco mais de cautela, até para não deixar ninguém para trás e não causar nenhum mal-estar em nenhuma unidade. Eu acho que base geral é isso, professor. Não sei se você quer completar. E fundamental, né, Tiago? Porque nós observamos no processo anterior que quando nós fizemos a complementação,
às vezes o uso da suplementação, o critério foi um pouco diferente do critério do recurso integral, então nós ficamos muito preocupados em separarmos dessa vez, fecha o processo inteiro, bem a suplementação, e vamos lembrar, nós vamos conferir todo o uso dessa suplementação para ter certeza que o recurso foi usado conforme está descrito no processo de progressão, tá? Desse uso, para não ninguém, né, Giovana, ninguém reinventar um novo critério para usar a suplementação. Caminhamos muito nessa direção de termos um processo muito mais transparente, muito mais homogêneo, equilibrado, vamos manter, tá? Então a ideia de não trazer tudo junto, tem também esse princípio, tá? Então, vamos conceder até 550, quem tiver lá uma suplementação de 300 vai usar 300, né? Quem tiver 20, tem casos, né, de uma de 16, uma vai usar o 16, e atenção, né, nós não atrapalhamos. Quem sobrou recurso e não vai conseguir, com os 550, contemplar uma próxima progressão, esse recurso está acreditado para o ano que vem dentro da CSA, tá? Como a gente sempre tem feito. Então, não vamos precisar... Agora, o 550 é até 550 para complementar e conseguir uma progressão aqui. Tá? Essa que é a ideia, usando os mesmos critérios que estão devidamente descritos ali no processo. Tá? É isso, né, Tiago? Não sei se a Giovana ou mesmo aí o Everaldo gostariam de acrescentar. Nós discutimos bastante, fizemos uma reunião, a Cris também estava presente, não sei se ela está aí na reunião, para a gente definir isso. A questão do recurso tem sim essa preocupação, lembrando que nós aportamos mais de 1,1% do orçamento. Nós traremos uma revisão orçamentária do primeiro semestre, que não é a que a gente gostaria, né? A revisão orçamentária, a segunda, mostra realmente, sinaliza para uma queda de arrecadação importante na universidade, em relação a 2022, só para vocês terem uma ideia, no que arrecadamos de janeiro a julho, nós estamos 91 milhões abaixo, em termos nominais. Se a gente aplica a inflação aí de 5%, essa queda é maior, né, Tiago? Isso a gente vai trazer aí para mostrar, mas independente disso, nós entendemos que não existe, gente, isso tem sido a tônica dessa gestão, não existe investimento mais importante na universidade que a sua gente. Então, se há algo que a gente tem que investir, se há algo que a gente tem que priorizar, é os nossos recursos humanos. Então, é dentro desse espírito que a gente está fazendo esse processo, né? E, lógico, numa expectativa de que a arrecadação possa ter uma melhoria, né, nesse segundo semestre. Tá? Então, estamos nos comprometendo aqui com até R$550 dentro de cada uma para completar os recursos aí para uma possível progressão. Tudo bem? Não sei se com isso eu respondo, inclusive a professora Roberta, que eu acho que tinha essa dúvida, tem mais alguém que fez, eu acho que foi o Torsoni também, não sei quem mais, sobre isso. Então vamos lá, tem mais aqui a Simone, depois a Thalita e depois a Roberta. Eu posso? Pode, Simone. Então, eu estou entendendo, foi colocado com bastante clareza a respeito do recurso, né, que será colocado como suplementação para as unidades, mas aqui na Faculdade de Educação, a nossa solicitação de suplementação é um valor um pouco maior que 550, e aí eu preciso falar que, assim, como todas as unidades, eu tenho certeza, mas aqui na FE a gente fez um processo muito rigoroso, e assim, das pessoas que estavam aptas a serem contempladas, eram 14, nós conseguimos atender 13 pessoas, e a pessoa que não foi contemplada, para a qual a gente solicita o recurso, ela estava na fila da vertical, foi a única não contemplada, e ela tinha nota acima de 9, é uma excelente profissional, e para nós aqui ter esse quadro em que 13 foi atendido e somente uma não foi, para a gente está um pouquinho difícil lidar com essa situação. E também, se a gente for colocar o recurso que chega para a FE no contexto de toda a universidade, o nosso recurso ele é pequeno, tá? Então, nesse sentido, eu coloco essa questão que nós temos da Faculdade de Educação e solicito, se for possível, a gentileza em olhar de forma um pouquinho especial, pensando nessa peculiaridade que nós temos, que foi somente a única funcionária
que estava apta e não foi contemplada. Tá? Era isso que eu queria colocar fazendo o pedido. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Simone. Thalita, por favor. Boa tarde, obrigada, professor. Só queria confirmar o entendimento que no processo do ano passado, a gente teve disposto na regra que o valor de complementação seria até R$ 500, né? Nesse ano, a gente não teve essa regra exposta, né? Não foi definido esse valor, então as CSAs e instâncias equivalentes, congregações, acho que subentenderam que poderiam pedir o valor de complementação do próximo colocado da lista. E agora está se estabelecendo um padrão para ter essa complementação. Então, era só para confirmar se de fato no ano passado a gente teve isso como regra, e esse ano a gente não teve, né, lá atrás, mas que agora está estabelecendo um padrão. Não estou nem perguntando isso por causa da CSA da DEP, não, mas porque eu já recebi vários pedidos aqui, né, apoia a gente lá na suplementação, quando for passar na CIDF, enfim. Só para confirmar isso mesmo, se o entendimento está correto. Thalita, eu não entendo dessa maneira, não. Eu acho que a única diferença dessa progressão para a anterior foi o timing, tá? Sempre a ideia de que se respeite o critério que foi estabelecido para fazer a progressão é que na outra quando veio a lista, já veio a lista também dizendo que se houvesse um recurso adicional, seria possível contemplar. Dessa vez nós preferimos fechar a lista, homologar essa lista e colocar o recurso. Em momento algum do processo anterior veio dito que ia ter um choro de 550, de não tinha, R$ 500. não tinha isso, então. Imagina. Isso foi depois também. Tá Foi bom. depois, Era foi isso que eu depois queria do processo, tá? Tá bom, Então, tá joia. é só os momentos, até para não criar alguma confusão que criou no processo anterior, nós decidimos fechar inicialmente esse para depois analisar. E, inclusive, dá tempo para o próprio comitê analisar se não está tendo nenhum, né, às vezes aí nenhum uso indevido dessa suplementação. É só isso, tá? Ô, professor, obrigada, professor. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidão desse item que você está falando. Vai? Todas as CSAs tiveram sobra? Não. Não é só para quem tem sobra, para você contemplar mais lógico, e aí você não, determina um valor, não é 1.000, 10.000, 1 milhão, é 500 conto. Quem não sobrou nada, acabou a conversa, não é isso? É até 500, até 550 para complementar quem tenha tido alguma sobra, é só quem isso. teve sobrinha. Mas sempre isso. Tem gente que nem pediu, tem gente que nem pediu, porque dessa vez, ao contrário do ano passado, nós tivemos CSAs que contemplaram 100%. O Thiago acabou de falar isso. Então, essas, evidentemente, não tem que pedir. Vamos pedir para quê? Não tem com onde. Lembra que hoje nós aprovamos aqui 3 CSAs que transferiram o recurso, caso do HC, a CSA dos médicos, transferiu o recurso para a CSA dos enfermeiros, porque eles contemplaram 100%. Não, quando eu fiz a pergunta, eu sei que ela é ridícula, mas eu fiz de propósito. Não, tá claro, perfeito. Obviamente que não estava no meu raciocínio, esse povo contemplou 100%, enfim, é só para entrar na... É que a gente entende, tem caso que sobrar, então está faltando só R$30 para uma progressão, tem caso que está faltando tem gente que 150 falta para uma progressão. 2.600, daí Não, não aí esquece, nós sabemos que já colocamos, foi por isso que eu comecei minha fala mostrando o esforço que foi feito esse ano dos recursos que foram aportados para o processo de progressão. Tá? Roberta, depois Rodrigo e depois Edson e professor Anderson. Professora Roberta, por favor. Obrigada, professor. Bom, eu vou falar em 2 momentos. O primeiro, eu vou falar como representante da área da saúde, em nome do professor Rodolfo, que esteve aqui na faculdade me pedindo para trazer a solicitação a essa reunião. E é justamente em relação à progressão na faculdade de farmácia, tem um saldo lá e tem dois profissionais da carreira PAEP que não progrediram e que seria possível no uso da suplementação. E ele trouxe e nomeou, inclusive, que seria importante, se possível, atender com a suplementação. A funcionária, tem 2 lá, ambos extremamente competentes, mas ele falou de uma funcionária e me pediu para falar em nome dela, que seria a Esther, que é uma funcionária e parece que o saldo, o valor que falta para
para essa complementação, se não me engano, estaria dentro do que está sendo colocado aqui do valor. Então, ele me pediu que trouxesse isso aqui, que ele gostaria de uma atenção e destacou toda a competência aí, do profissional e que seria importante atender a essa suplementação com esse saldo, principalmente porque é um saldo, um valor menor, é pequeno, e o que sobrou ali seria possível suplementar se houvesse a suplementação. Então, eu estou trazendo aqui a solicitação dele, lógico, que atender aos dois seria o ideal, mas que principalmente essa que tem um valor menor, seria importante que fosse atendido. Então, professor, eu estou trazendo aqui a solicitação do professor Rodolfo. Tá. Professora Roberta, E agora, pois não. por favor, termina, desculpe, eu que interrompi a senhora. Não, e aí eu gostaria de falar da faculdade de enfermagem, porque nós também estamos aí no chorinho, né? Só tem um saldinho aqui nosso também, e vai faltar pouco para atender aí a solicitação da faculdade de enfermagem. Então, eu vou fazer coro ali na Thalita, né? Para, se houver a possibilidade aí de qualquer remanescentezinho aí pequeno, que já contemplaria, nós também é o único profissional aqui da casa que não foi contemplado. Esse, no caso, seria na progressão vertical. Então, professor, mas eu entendo e quero fazer coro também aos demais, né, da importância que foi a progressão, né, e também parabenizar todo o processo, né, e a seriedade com que foram conduzidos os trabalhos, e parabenizar toda a equipe. Eu cheguei já com o negócio, com a avaliação já transcorrendo, mas eu também gostaria de parabenizar e deixar que, se for possível, atender, né, a faculdade de enfermagem também contemplaria a totalidade, que faltou um pouquinho para essa última progressão, né, e que vai passar pouca coisa do valor do recurso que está colocado aí pelo professor. É um chorinho, né, professor? Muito obrigada. Professora Roberta, tudo bem? Agora, lembrando, né, isso já foi colocado para que essa solicitação fosse encaminhada. Já foi. Aliás, já foi, inclusive, analisada ali pelo comitê, por uma parte importante. Os números que a gente tem na mão foram possíveis exatamente por isso, tá? Agora, eu só pediria, eu sei que foi longe de ser a intenção da senhora, quer dizer, a gente tentar que no meio dessa reunião a gente não personificar, até por uma questão da nossa lei geral de proteção aos dados e às pessoas. Não, podemos citar que é um servidor, uma servidora, mas se a gente pudesse não nomear, eu acho que seria uma coisa até para uma forma de certa proteção aos servidores. Não, imagina, eu sei que a intenção foi a melhor possível de tentar ajudar. Não, perfeito. E aí eu fiquei meio receosa de não nomear e acontecer alguma situação. O meu eu não nomeei. Não, muito obrigada, mas eu entendo a colocação, certamente, professor. A questão é o encaminhamento da solicitação que está sendo analisada, né? O Tiago acho que já tem quase todas em mãos, né, Tiago? Das solicitações que chegaram. Por isso que a gente pôde olhar e avaliar qual que seria o número próximo para atender o que é possível. Na verdade, nós praticamente usamos o mesmo do ano passado, acrescentando aí os 10%, que inclusive foi o nosso reajuste. Rodrigo. Agradeço, professor. Imagina, Roberto. Boa tarde, professor. Boa tarde, demais colegas. Professor, minha dúvida é só um esclarecimento sobre a próxima etapa para a implementação dessa, agora que tem definido esse teto aí, né, esse valor teto, uma comissão está avaliando quais pedidos chegaram, se realmente estão dentro desse limite aí de 550 e definido se estão, esses nomes indicados precisam de alguma aprovação aqui ou se já se consolida essa aprovação e segue para a próxima instância, para a CAD? Qual seria uma ideia do tempo ali de execução disso? Não, vamos avaliar se foi usado os mesmos critérios. No caso da progressão, vai ter que passar aqui, não tenho dúvida nenhuma, e depois homologado na CAD. Não tem como ser diferente, tá? Nós vamos seguir o mesmo ritual, né?
Por quê? A outra vez nós fizemos tudo junto e deu mais confusão. Dessa vez nós quisemos separar o processo, fica mais lento, evidentemente que esses casos são casos excepcionais, também vão ter que entender que vão ser homologados também dentro de um processo de excepcionalidade. Isso não tem como ser diferente, Rodrigo, tá? Mas vamos aprovar aqui na CIDF, vamos levar para aprovar dentro da CAD para homologar, senão nós estaríamos ferindo o próprio processo, né? Pelo volume de informações que já estão aí, né? Não, Isso deve voltar na próxima reunião já. Veja bem, olha, isso é importante também de entender. Eu acabei de soltar o número, nós fizemos um processo que envolveu 1.926 pessoas. Chegaram até nós, o Tiago tem esse número, foram acho que 35 solicitações, Tiago. 35 solicitações, ou seja, no máximo, se todas estivessem dentro dos 550, não estão, tem algumas que estão acima e não serão atendidas, obviamente, nós estamos falando de mais progressão de 30 pessoas, 30 servidores no máximo, de um total de quase 2.000. Então, é excepcionalidade mesmo, entendeu? Esses 30 não estão dentro da regra dos 1.926 que seguiram o nosso processo normal, tá? Que foram homologados, exceto os que nós tivemos que aprovar hoje, que também estava dentro da regra, que se houvesse entendimento do comitê que algum rito não tinha sido seguido, poderia se tirar e pedir mais informações ou mais documentação, etc. Nós seguimos exatamente o que estava dentro das regras, tá? Essa que é a ideia. Então, vai ter que ser aprovado de novo aqui dentro da CIDF e depois na CAD. É isso, Giovana? É isso, professor. Tá. Então, obrigado. Edson, Anderson e Cláudia. Senhora Roberta, você está com a mão levantada? Desculpa, eu não sei se a senhora está com a mão ainda levantada de novo. Ô, professor, na verdade, deixa eu só te perguntar uma coisa que eu estava falando com o Everaldo enquanto você me chamou. A gente tinha comentado de tentar fazer mais uma reunião antes da próxima CAD de setembro para tentar passar tudo junto. Você acha que isso é viável a gente propor aqui? Desculpa estar colocando isso agora. É só para a gente tentar fechar a progressão junto? Olha, nós vamos tentar. Agora teríamos que fazer uma extraordinária, né? Precisamos realmente encontrar horário aí para essa extraordinária. Não, viável é. Nossa ideia aqui é tentar, primeiro, ficar dentro do nosso cronograma original. Sabemos que já temos um novo processo em andamento, isso é fundamental, entendeu? Agora, se não for possível, vai encabalar, vai passar à frente e não tem. Mas a ideia sim seria, mas tem que trazer para uma CIDF, nem que seja extraordinária, né? Essa que é, a gente a faria questão. uma extraordinária no fim de agosto para entrar ainda na CAD de para setembro, entrar na CAD né? de começo de setembro, essa é uma possibilidade. Né? Tá. É porque a intenção nossa daí está fechando em setembro, porque em outubro a gente começa a avaliação de desempenho, né, no processo da gestão aí para não estar sobrecarregando as unidades também. Perfeito. Obrigada. Edson. Edson, nós não estamos te ouvindo. Obrigado, professor. Eu queria só complementar, eu falei daquele momento muito importante de colegas profissionais da área de saúde estarem cursando BLS, ACLS, que são ferramentas muito importantes, mas eu esqueci de agradecer a parceria com a FENF. E aí a professora Roberta está aqui, tem participado. É uma parceria da Educorp com a Faculdade de Enfermagem, começou na gestão anterior da professora Marilena, e renovamos quando a professora Roberta tomou posse. Então, eu queria também compartilhar esse crédito, né, com a parceria. A diretriz da atual gestão para a Educorp foi não descontinue nada, mas amplie para outros temas que incluam todos os segmentos funcionais. Queria também falando do Compoesp, queria agradecer também o Bruno. O Bruno faz parte, o Bruno Ximenes faz parte da comissão que vai participar da organização desse evento de retomada. Então, é só para fazer essas associações de agradecimento também. Obrigado. Obrigado, Edson. Professor Anderson. Bom, boa tarde, pessoal. Fernando, a minha pergunta é bem no sentido do Rodrigo, com relação ao cronograma. Eu recebi esse pedido de alguns funcionários, né,
que aqui no cronograma das progressões estava que o pagamento aos contemplados seria feito no 4º dia útil de agosto, né? Referente a julho. Tem uma perspectiva de quando isso vai ser? Essa foi a pergunta que me fizeram. Devolvo isso aí ao Everaldo e a Giovana. Vamos lá, porque nós alteramos a regra agora de um mês antes e depois, né? Por favor. Desculpa, professor, não entendi. Essas todas que nós passamos ou essa complementar agora? Desculpa, eu não entendi Não, a sua pergunta. todas que nós passamos, né, Anderson? Não, já foi pago. Já foi pago. Foi 1º de julho, pago no 4º dia de agosto. E as das que seriam uma complementação, essas suplementações? Então, vamos separar. Hoje nós também aprovamos outras aqui na CIDF, que vão ter que ir para a CAD. Aí só serão pagas na sequência, né? Essas outras, se a gente conseguir, como sugeriu aqui a DGRH através da Giovana, fazermos uma CIDF extraordinária ainda em final de agosto, para que também possam passar na CAD de setembro, receberiam em outubro. Perfeito, Everaldo? Tá bom. Perfeito, professor. Só então, né, para deixar bem claro, as que nós aprovamos na última CIDF, que passou pela CAD, tá? Então, foi pago a partir de 1º de julho no histórico das pessoas e pagou o reflexo no 4º dia de agosto. Essas agora que passaram hoje, essas que ficaram de fora, que nós tiramos, que voltou hoje, e se houver, essas com certeza vai passar na próxima CAD, aprovando, é 1º de setembro com reflexo com recebimento em outubro, tá? E Diferente a setembro. Isso, e essa suplementar, se der tempo, né, de nós fazermos uma CIDF e também entrar na CAD de setembro, que para nós é o ideal para fecharmos todo esse processo, né? Se entrar na CAD de setembro, daí recebe no 4º dia de outubro. Se não der tempo, vai só para outubro para receber em novembro. Tá obrigado, ótimo, Everaldo. obrigado. Tá claro? Tá claro, obrigado. Obrigado, Anderson. Cláudia? Edson, você está com a mão levantada? Não, acho que não. Não é Cláudia. Então vamos lá, Cláudia. Se for, depois eu devolvo a palavra. É rapidinho. Boa tarde a todos. Primeiramente, deixar registrado, né, meu parabéns para todos os envolvidos no processo, em especial para a figura do professor Lana. Eu faço parte do comitê e realmente ele trabalhou bastante, e dia e noite, direto ele estava atrás disso, então foi bem trabalhoso todo esse processo. E também quero deixar registrado que aqui na FT nós tivemos o caso de um servidor contemplado, e após ele ser contemplado, ele pediu desligamento da universidade. Ou seja, o dinheiro nosso é bem pequeno mesmo, a FT é uma das unidades que tem o menor número de servidores contemplados, é um número bem significativo de servidores que ainda não foram contemplados no processo. A gente fala em mais de 40%, eu acho, de servidores que não foram contemplados. Então, eu gostaria de um olhar diferente, solicitar uma análise. Eu já comentei no comitê, né? Como o processo já foi homologado, não tem muito o que fazer, mas, de repente, a gente tentar reverter essas situações, porque o servidor ele foi contemplado, ganhou o salário um mês e no dia seguinte ele pediu a demissão. E para a pessoa que ficou em segundo lugar, que estava ali por causa de 0,5 no processo, deixou de ser contemplado. E agora, só o ano que vem, ele vai poder concorrer ao processo de novo. E porque esse dinheiro a gente já não pode mais utilizar na FT. Então, era mais deixar registrado que aconteceu isso aqui, realmente houve eu acho que já era até uma desmotivação para essa pessoa que ficou em segundo lugar e a gente não poder atuar, nem agir de uma outra maneira, porque o processo já foi homologado. Era essa a minha fala. Obrigada. Cláudia, só entender, ele foi exonerado ou ele foi transferido para outra unidade? Pediu a conta, pediu o desligamento da universidade. Ele participou do processo, já tinha um outro emprego em vista, já estava quase tudo certo, e infelizmente aconteceu isso. E depois ele, assim, né, sem comentários, porque está sendo gravado. Não, mas perfeito. é lamentável para a pessoa que ficou em segundo lugar, né? Lógico. Mas é isso. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Bruno. Primeiro, falar para o Edson, muito obrigado pelo convite para organizar o Compoesp junto com você. Parabéns pela iniciativa. Acho que essa troca entre o Unesp, USP e Unicamp, todo mundo só tem a crescer, aprender com os erros e o que deu certo nas outras unidades. Então, muito obrigado pela iniciativa.
Falar para o professor Sartre que eu tinha um pedido aqui de chorar pelo menos 10% acima do que veio no ano passado, mas não precisei nem chorar, professor. Assim, você complica o papel do representante. Mas, Não, mas mas isso aí, aí, essa atribuição ao Tiago, viu? O generoso é ele. pô, valeu, Thiago, obrigado. E aí a outra coisa que eu queria, eu sei que já está no radar do Thiago também, mas para deixar registrado aqui, a gente precisa repensar um pouco a distribuição da verba entre as CSAs no ano que vem, porque a gente viu algumas CSAs que contemplaram 100% e outras ficaram perto de 50%, 30%. Então, no ano que vem, a gente precisa compensar um pouco essa situação. É isso, obrigado. Já está sendo pensado, viu, Bruno? O problema é que não é um critério fácil de a gente encontrar, né? A partir da ideia de que é pela folha, né? Mas vamos lá. Tiago, Então, eu queria só fazer até um comentário final. É um pouco assim, até um pouco, sem citar nomes, até voltando no caso da FCF, foi um pouco até do que foi pensado, ali que a PRDU pensou, principalmente. Desde quando surgiu em 2019 essa complementação de R$ 300, a ideia sempre foi, nunca foi de contemplar mais pessoas, nada, sempre foi tentar tratar essa injustiça, porque quando a gente volta para 2019, talvez isso é algo que a gente vai pensar para o próximo, para 2024. Quando a gente volta para 2019, a gente só tinha uma progressão na vertical. Então, essa progressão na vertical, ali, tipo, do médio, custava, não lembro exatamente na época, uns 600, R$ 700, alguma coisa assim, que já chegava aos R$ 300, era tipo assim, teve uma progressão de 1.000 e tanto, faltava R$ 200, daí foi dado esses 300. Então, até agora, hoje, a gente já está dando mais de uma progressão. Então, mais de uma não, né? O recurso já é, dependendo da unidade, poderia ser usado até para 2 progressões, para 2 pessoas, se usar no horizontal ou no médio. Então, talvez é um valor que eu entendo que o valor de 500 talvez ele já está alto, até quando a gente está dando uma complementação, na verdade, em alguns casos, a gente está dando praticamente uma progressão a mais completa, né? Então, era só um pouco falar isso. Mas daí eu pedi a palavra mesmo para falar pelo Bruno. O Bruno, a gente vai aqui nós já nos comprometemos, PRDU, eu já conversei um pouco com a Giovanni do que a gente ia precisar de dados, com a Giovanna o que ia precisar de dados, porque primeiro a gente quer ter uma noção do que aconteceu nesses 3 processos passados. Qual que era o público, quanto que já progrediu nesses 3 anos, para ver se a gente consegue entender também o porquê dessa diferença de algumas unidades terem menos pessoas contempladas no processo e algumas terem 100%. A gente até chega com algumas ideias pré-estabelecidas, talvez unidades que tenham um público de servidores mais novos, elas acabam recebendo menos recursos do que quem já está há mais tempo, que já está mais avançado na carreira. A gente talvez ali, até pela diferença dos níveis nas carreiras, de superior ter 5 níveis, médio ter um nível menor, quando a gente vê proporcionalmente pular de um nível para o outro, a parte percentual é diferente. Então, assim, o que a gente traz todo por folha, um médio custa ter um valor ali médio de 30% de aumento, do superior é 20%, numa vertical, então tudo isso pode interferir. Então, dependendo muito de como as pessoas escolheram, podem já explicar ou não isso. Então, assim, a gente vai fazer primeiro um estudo total, ver exatamente o que aconteceu, qual foi, o que levou a essas diferenças em 2023, e daí depois, com todos os dados, sim, a gente vai voltar e vai pensar numa nova forma de distribuir, fazendo até algumas simulações antes. A gente até pretende fazer essas simulações o mais rápido possível para também não simular muito perto e acabar podendo ser alguma coisa mais tendenciosa. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai voltar e talvez a gente volte com esse assunto, o que a gente encontrou aqui na CIDF, para dar uma explicação para a comunidade. Eu só acrescentaria aí no que o Thiago falou também a análise que a gente está fazendo entre os aptos e os inscritos, né? Como
já foi bastante divulgado, do que estava apto para participar, apenas 2/3 participaram, né? Então também precisamos entender, essa distribuição pode também ter sido bastante assimétrica entre as CSAs. Tudo isso, de alguma maneira, pode ter contribuído para que algumas atingissem 100% e outras ficassem no patamar inferior a isso. Vamos analisar, eu acho que é uma das correções necessárias para o próximo processo de progressão, né? Simone, por favor. Então, eu quero colocar também a necessidade, né, reforçar o que foi falado a respeito dos valores que são colocados para algumas CSAs. O da FE em particular, a gente considera pequeno. E também eu entendo que nas falas de vocês, eu já tenho um não para o meu pedido, para o pedido da FE. Mas ainda assim, eu quero insistir que vocês, por gentileza, carinhosamente, façam um olhar especial em relação ao que nós encaminhamos, porque nós fizemos um trabalho muito rigoroso, nós tivemos alguns recursos internos, lidamos com isso aqui, e assim, foram 14 pessoas aptas, 13 contemplados. A pessoa que ficou de fora é uma funcionária que tem um perfil de excelência. Então, se for possível fazer de alguma forma, colocar um olhar especial, é isso que a gente pede, por favor. Tá? Estou reforçando o meu pedido, mesmo com tudo que vocês colocaram. Tá claro, Simone. Tá? Muito bem. Muito obrigada. Mais alguma manifestação? Ademir, mais algum informe? Não, professor. Bom, na linha do que tinha até aqui temos aqui a Ana Cláudia. Por favor, Ana Cláudia. Professor, é só uma pergunta meio prática mesmo. As unidades que pediram complementação dentro dos 550 e já mandaram para a CIDF, precisa fazer mais alguma coisa ou já está feito? Então, já está feito, feito. já está registrado, já Tá. devidamente até analisado, Ana Cláudia. Então tá bom, obrigada. Eu imagino que quase todos enviaram, os que não enviaram ainda é porque estava dito para enviar, né? Caso houvesse essa solicitação, né? Mais alguma questão? Bom, seguindo então um pouco aí, né, Ademir? Primeira Bruno, coisa da professor. o Bruno lá. Desculpa, o Bruno ergueu a mão. Tá, vamos lá, Bruno. A sugestão do Cláudio do Senec, que ele pediu para eu trazer para você, será que para essas unidades que faltaram um pouco mais do 550, não era possível deixar saldo negativo para o ano que vem? O Cláudio me trouxe essa proposta hoje cedo, né? Não vamos mudar as regras do jogo, não. Vai manter as regras, porque as coisas funcionaram dentro das regras, vamos manter as regras. O que está claro que as regras já diziam que se sobrou dentro de uma CSA e não foi possível com 550 contemplar mais, até 550 contemplar mais alguém, essa sobra vai ser devidamente creditada para o ano que vem, tá? Isso sim é o compromisso que a gente já sempre tem feito. Tá ok? Gente, eu sei que o processo, infelizmente, não contempla os 6.500, também não é o objetivo. É sempre dar oportunidade, ninguém está dizendo que quem não pôde progredir nisso, que falta mérito, hein? Pelo contrário, né? É que nós somos o processo em si, ele tem que contemplar 9 listas, ele tem hierarquizar, então de repente também há um limite de recursos, né? Sempre lembrando, eu fiz questão de reforçar o tempo inteiro aqui que esse é um processo que sim, ele tem seus problemas, ele precisa ser corrigido. Nenhuma avaliação ela é ideal, mas ainda acreditamos que fazer uma avaliação que leve em consideração mérito, critérios é a melhor forma do que algo automático, linear, que não considera esses fatores. Carlos. Só uma questão prática, professor. As CSAs receberão, então, a devolutiva do valor que estaria disponibilizado para cada uma delas. Isso. No informe Imagino que oficial. vocês encaminharam também, né, a solicitação dentro do limite, tá? Sim. Perfeito. Claro. Perfeito.
Bom, vamos então, na linha do que foi proposto ali pela DGRH, pela Giovana, tentarmos agendar uma CDIF extraordinária no final de agosto. Só precisamos ver a agenda. Se eu não puder, a Cidinha preside, tá certo, Cidinha? Cadê a Cidinha? Ela está ainda aí, não? Ou vice-presidenta? Mas vamos, para que com isso a gente possa... E aí já fechamos a questão aí também da suplementação e passamos tudo dentro da CAD, que é dia... Eu estava com esse plano na mão, você sabe? 5 de setembro, professor. 5 de setembro, perfeito. Ótimo, véspera do feriado, não é isso? Ou antivéspera, né? Feriado é 7, né? Bom, se não há mais nenhuma manifestação, eu já acho que esgotamos aqui os assuntos. Novamente aqui eu queria agradecer a participação de todos nessa nossa reunião, e em particular agradecer a contribuição de todos para esse processo de progressão, né? Obviamente, como até nas palavras do Edson, né, nós temos que tratar aqui questões que vão além disso, né? A questão da formação certamente é fundamental também, e outras que foram tratadas aqui, né? Mas é importante o fechamento desse ciclo, né? Lembro que sempre quando esse ciclo começa lá atrás, e a DGRH traz aquele cronograma, a gente olha para aquele cronograma e acha que seria impossível ser cumprido, né? Mas, mais uma vez, por conta do comprometimento de todos, né? Inclusive, né, de instâncias equivalentes, de congregações, de RH, da própria CSA, foi possível a gente manter esse cronograma, né? A ideia de que, de repente, ele possa estar muito enxuto, a gente também pode rever para o ano que vem, mas 2 rodadas se mostrou possível praticamente liquidar quase todo o processo no primeiro semestre, não é isso, Giovana? Então, naquilo que está dando certo, talvez melhor um aprimoramento do que uma mudança, né? E é isso, gente. Boa tarde a todos, muito obrigado, e até a próxima. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.